Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos entender isso aqui. Observe que o plano original de Deus, a coisa mais sensata é você examinar a si mesmo. Você só será réu do corpo uma vez que você negligenciou com essa primeira parte. Por isso que em tomar e comer, negligenciando. Porque você tem o Espírito Santo. Se você é temente a Deus, o Espírito da palavra, o Espírito da santidade, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, que deve ser sua base, irá falar o seu entendimento quando você desacatar ou desrespeitar ou quebrar essas regras. Então, se você julgar a você mesmo, reconhecer, Senhor, reconheço que eu falhei. Reconheço, Pai, mas eu estou arrependido, não foi propositalmente. Pronto, aquele pecado foi desconsiderado, nem sequer você vai ser repreendido ou corrigido pelo corpo da igreja. Então, enquanto você está com esse cuidado, você pode ter certeza, você não pode ser cobrado de nada. Entenda o seguinte: o salário do pecado sempre foi e sempre será a morte. Se você não peca, você não deve nada, você não pode ser penalizado em nada. Você deve e tem que ter vida e vida abundante, saúde plena, ser abençoado financeiramente, ser abençoado em todos os aspectos da vida, porque essas bênçãos o Senhor Deus já deu. É só olhar a palavra, por exemplo, Efésios 1, porque bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Que é a mesma coisa que Pedro, 2 Pedro, está dizendo que Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida, que é a mesma coisa que Jesus está dizendo em João 10:10. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, e ele já veio. Porém, essa é a condição, você precisa estar com espírito de obediência e de discernimento, porque se você deixar o pecado gerar no teu entendimento, esse pecado será cobrado. E ninguém paga pecado com dinheiro, com real, com dólar. O pecado só se paga com a vida. Algo da tua vida você vai perder. Observe que praticamente 100% das pessoas que têm uma vida amarrada, estou falando dos que estão na igreja, pessoas que têm uma vida amarrada, que só vive enferma, só vive triste, abatida, revoltada, geralmente são aquelas pessoas que são insensíveis à voz de Deus. Elas não aceitam correção de ninguém. Você pode observar, em compensação, é saindo de um problema, entrando em outro problema. Por quê? Neste caso, é a cobrança do pecado. Não adianta orar, porque Deus não trabalha fora a sua palavra. O salário do pecado é a morte. Então, Deus está dando todas essas condições para que nós não produzimos testemunho, para que não sejamos cobrados. É só nós ser temente a Deus e ser atencioso, cauteloso, cuidadoso, prestativo. Primeiramente, examinar o homem a si mesmo. Entende isto? Para que Deus te deu habilidade, Deus te deu capacidade, Deus te deu discernimento, Deus deu para todos que estão nele, porque nós estamos vivos. Nós éramos mortos, adorava a Deus morto, mas agora o nosso Deus é vivo, Ele é o dono da vida, a fonte da vida. Não é difícil entender isto. E na Santa Ceia é aonde eu tiro esse direito totalmente de Satanás, ou mesmo antes da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é apenas um símbolo físico para ajudar a nossa mente natural a entender as coisas espirituais, mas a origem da Santa Ceia, ela está no espírito. Você pode passar pela Santa Ceia agora, sem necessariamente participar do ritual da Santa Ceia. Então, continuando aqui. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si. Ou seja, eu falhei, não me corrigi, não me arrependi, veio à igreja,
tentou me corrigir, o corpo da igreja, do qual eu sou réu, porque o diabo não tem direito sobre os que estão em Cristo. Você desprezou. O que você está fazendo? Você está acumulando conta a pagar. Você está acumulando juízo para si. Dá para entender? Não é difícil entender. Aí quando a conta vem, é que a pessoa vai orar a Deus pedindo. Mas Deus não pode fazer nada. Porque já é a conta. Quando a semente foi lançada, quando você falhou, deu lugar, deu ocasião, Deus tentou de tudo. O Espírito Santo, pode ter certeza, tentou de várias maneiras. Você se tornou insensível. Deus usou o corpo da igreja. Você se tornou insensível. Agora, vem a conta. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar o que o Espírito Santo está falando no meu coração para você. Você sabia que mais da metade das igrejas, preste atenção, você sabia que mais da metade das igrejas são formadas por pessoas insensíveis que saiu do seu tronco da onde ele pertencia exatamente porque não aceitou correção? Essa pessoa está perdida e todos que estão lá estarão perdidos porque falta vida ali. Vai faltar vai faltar a vida, o Espírito Santo não estar ali. Um insensível torna outras pessoas insensíveis. Um cego não pode guiar outro cego, é o que vai acontecer. Para compensar a sua falta de, digamos assim, de vida, essa falta de sensibilidade do Espírito Santo, vai faltar justiça, vai faltar amor, vai faltar misericórdia, vai faltar mansidão, vai ser substituída por rigidez, vai ser substituída por regras humanas, que vai piorar a situação. É aquilo que Jesus falou, hipócritas, se dirigindo aos fariseus. Vocês colocam um fardo pesado demais nos outros e vocês mesmos não carregam nada. Vocês tampam o céu para vocês e para os outros. Se vocês ficassem em casa, sem ir fazer proselitismo, vocês levariam menos filho à perdição do que se vocês fossem. Pode ter certeza, mais da metade das igrejas que hoje estão na ativa é proveniente de pessoas que foram insensíveis ao Espírito Santo e não se submeteram às disciplinas originais do Espírito Santo, não foram humildes e sensatos, não foram justos, não foram santos para fazer o exame que o Espírito Santo pede, desprezou, veio à igreja do qual ele é réu, seja através do pastor, seja através de um irmão, desprezou e ele agora se acha melhor do que todo mundo, sabe, sua própria igreja, tá? Caia na real, fique esperto. A salvação é a maior riqueza que uma pessoa tem. Voltando para a palavra. Então você está entendendo aqui o que o Espírito Santo está dizendo? Observe que aqui o Espírito Santo está falando que a causa porque muitos dormem, muitos são doentes, enfermos. A causa está aqui. Porque não examinam a si mesmo, porque são negligentes, porque são descuidosos, porque não entenderam que Jesus levou sobre si todas as minhas mazelas, minhas maldições, meus pecados. Eu não devo pagar nada para ninguém, nem para Satanás, mas a condição é que eu tenha esse cuidado. Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso... Eu vou até ler a partir do verso, deixa eu ver aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto aos que lhe pedimos, certamente estamos certos de que obtemos o pedido de que lhe tivemos feito. Se alguém viu seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida. Presta atenção, aqui a mesma coisa Jesus está falando, aqui
é a correção através do corpo da igreja. Quem come e quem bebe do corpo e do sangue se torna réu do corpo e do sangue, aqui do corpo. É a mesma coisa. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Isso porque, obviamente, tem pecado que é para a morte, que é exatamente o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado de desprezar a correção do Espírito Santo. Há pecado que é para a morte. Por esse, não digo que ninguém ore. Toda injustiça é pecado. Há pecado que é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Essa tradução aqui, ela não condiz com o original. Entenda o seguinte: quando uma pessoa ela está em Cristo, ela não peca. Por que ela não peca? Porque ela está acima. Ela está sentada em Cristo. Como Cristo é, eu serei. Quem santificou e quem foi santificado estão no mesmo nível. Hebreus 2, verso 11. Entende? Mas não é isso que essa versão está querendo dizer. Está querendo dizer que uma pessoa que está em Cristo, ela não vai falhar, que a condição para ela ser santa é que ela seja perfeita. Não é isso que está dizendo. Não peca, está relacionado a direitos. Quem está em Cristo não peca. O pecado não tem autonomia. O pecado é uma obra do diabo. O diabo perdeu por completo o direito sobre quem está em Cristo. Por isso ele não peca. Quem peca é filho do diabo. Quem está em Cristo não peca. É réu do corpo, primeiramente do meu exame pessoal e do corpo de Cristo. Entende isso? Quem está em Cristo está acima. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E esse Deus o guarda, e o maligno não lhe pode tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Presta atenção no que aqui está dizendo. Se você está em Cristo, o maligno, o diabo, não pode tocar. Como é que o diabo toca? Com enfermidade, com opressão, com depressão ou com qualquer outro mal. Não pode. Se você tem essa consciência, o que você vai fazer? Você vai denunciar em Cristo. Você vai julgar. Por isso, quando você entra diante da Santa Ceia, que não é necessariamente ser o ritual da Santa Ceia em si, você está entrando em juízo. Para julgar os teus inimigos, toda a ferramenta preparada contra vós em juízo, vós as condenará. Esta é a herança dos santos, dos servos. Mas caso você seja negligente e despreza a correção do corpo de Cristo, o qual exerce autoridade sobre você, o que é que acontece? Você é cortado, tirado do rol dos salvos. Agora você vai pecar. E agora Deus não tem direito de entrar lá. Você já viu aquela parábola do jovem rico? Observe ali que o jovem rico, ele chegou para Jesus perguntando o que ele deveria fazer para herdar a salvação. Não é assim? Observe que assim está lá. O que é que Jesus disse? Jesus disse assim: vai, vende tudo o que tu tem e vem, segue-me. O jovem simplesmente baixou a cabeça e não obedeceu. Entenda isso aqui. Por que o Senhor Jesus mandou o jovem rico vender tudo que ele tinha? Essa é uma ordem que pode se estender a todos? Claro que não. Primeiramente, porque até aquele momento, o jovem rico obedecia, pertencia, era escravo, era servo do dinheiro. E Jesus não poderia ou não podia salvar, tirar pecado de alguém que é servo de outro, no caso do jovem rico, do dinheiro. Para que aquele jovem pudesse ser salvo, que foi a causa que ele veio perguntando, ele deveria pertencer a Jesus. E para pertencer a Jesus, tem que obedecer a Jesus. Como no caso do jovem, o maior opositor era o dinheiro, era o que ele tinha no lugar de Deus, era o que ele dava mais reverência ou louvor. Então, no caso, ele tinha que se desprender do dinheiro para que pudesse se produzir testemunho que ele pertencia a Deus ao ouvir. João 10:10 diz que Jesus disse: as minhas ovelhas só querem que ouvem a voz.
Então, só após uma pessoa pertencer a Jesus é que ele pode perdoar o pecado dos que pertencem a ele. Ele, Jesus, não pode perdoar pecado daqueles que não pertencem a ele. Por isso, quando uma pessoa deixa de ouvir ao Espírito Santo e ao corpo da igreja, que é o próprio Jesus, Efésios 1 diz que Jesus está acima de todo principado, de toda potestade, todos os nomes que se nomeia, e ele está acima de todo o poder, e ele é o cabeça e a igreja é o corpo de si mesmo. Então, a igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja, que é o mesmo Cristo, depois que a pessoa nos examinou, é réu do corpo. Se desprezar, essa pessoa perdeu o direito de pertencer à família de Cristo, aos filhos de Cristo, que por isso agora ele volta para o estágio anterior. Paulo falou mais ou menos isso. Quando isso acontece, a pessoa tem oportunidade, provou do reino vindouro, do poder do reino vindouro, e despreza por alguma razão. Na Bíblia tem alguns exemplos negativos, como Balaão, por exemplo, como o próprio Saul, irmão de Jacó. Eles disseram, é como um porco, após ser lavado, volta novamente a se lamear. É como um bêbado que faz o vômito e volta a comer de volta aquele vômito. É quando uma pessoa é limpa dos seus pecados e volta novamente para debaixo da opressão do pecado. Seria como o povo, após pertencer a Deus, voltar de volta para o Egito. E muitos voltaram. Então, quando isso acontece, é pecado para a morte. Não adianta pecar. Leia lá na Bíblia que nem com lágrima Esaú conseguiu espaço para arrependimento. Então, espero que vocês tenham aprendido que a autoridade que a nós é concedido, e na Santa Ceia, onde, digamos assim, materializa, mas esse juiz, ele está permanente, agora mesmo pode estar permanente. O Espírito Santo falar ao teu coração, não despreze a voz do Espírito Santo, confesse agora, abandone, porque esse pecado é perdoado, não vem dívida, não vem conta para isto. Caso você não perdeu a voz do Espírito Santo, só tem um recurso a mais. Deus vai usar alguém para te corrigir. Essa palavra pode ser esse momento de correção. Aceite a correção. Leia lá, nós acabamos de ler. Tanto João como o próprio Jesus disse, vê o teu irmão no erro, procura teu irmão. Se convencer do teu irmão, você salvou uma vida. Mas caso o teu irmão não aceite, procure pelo menos 2 ou mais pessoas até a igreja para ser testemunho da falta de sensibilidade, da falta de... a pessoa não está ouvindo. Considere ímpio, ou seja, está cortando essa pessoa, está tirando essa pessoa, voltou ao estágio antigo, na qualidade de pecador. E aí, você sabe. E o outro julgamento ali de Coríntios 11, depois de esgotar todos, aí você vai encontrar, porém, se nós não comermos, não tomar a Santa Ceia, já estamos condenados com o mundo, já não há mais esperança. Que Deus em Cristo lhe ilumine em nome de Jesus.